Fala moçada, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre emendas. Bora lá? Então vamos lá moçada, o que é emenda? Emenda é uma parte extremamente importante da instalação elétrica e ela é responsável, quando mal realizada, por grande parte de incêndio que pode provocar. E aí a gente tem as perdas materiais, mas podemos infelizmente ter as perdas humanas também. E além também que uma emenda mal realizada, ela pode provocar um aumento no consumo, certo? Então, para que a gente possa entender, eu vou ensinar vocês a fazerem algumas emendas que são uma das mais utilizadas. E eu vou falar em qual aplicação que geralmente você usa essa emenda, ok? Bom, então a emenda, ela bem feita, uma emenda bacana, do jeito que eu vou ensinar para vocês aqui, ela é sempre bem feita, ela é feita para dar uma boa conexão com dois alicates. Então você vai apertar, segurar a conexão com o alicate e geralmente você vai estar usando um outro alicate para dar mais firmeza na conexão. O detalhe é com a emenda, para você verificar uma emenda depois, você tenta balançar ela, ela não pode movimentar. Se ela movimentar é porque ainda vai tá com má conexão. Isso aí vai levar futuramente a um aquecimento. Então vou ensinar vocês como é que faz uma emenda, beleza? Então aqui eu tenho aqui dois alicates, vou utilizar dois alicates para fazer a emenda. E a primeira emenda que nós vamos fazer é a emenda de prolongamento. Como seria a emenda de prolongamento? Então vou pegar um cabo, geralmente a emenda de prolongamento, esse cabo é de 4 mm, mas geralmente você pega uma emenda de prolongamento, você pode usar um cabo de 1,5, o cabo de 2,5, o cabo de 4, 6 mm. Geralmente, emenda de prolongamento, essa que eu vou ensinar vocês aqui, é uma emenda que você não requer esforço mecânico, ou seja, você não precisa dar uma tracionada no condutor para fazer esticar ele em um conector, um isolador de porcelana, alguma coisa assim. Ele vai ficar dentro de uma eletrocalha, dentro de alguma coisa. É o seguinte, em tubulações, em condutos elétricos, nunca deve ter emenda. Isso é uma premissa. Então, se você tiver que fazer emenda e o cabo tiver, vamos supor, você lançou o cabo, tem o resto do cabo, você tem 1 metro de cabo, a tubulação é 2, suponhamos. Ou a mangueira são 2 metros que está faltando. Você tem 1 metro. O que você tem que fazer? Você não pode emendar e continuar com 1 metro. Você tem que pegar, voltar, cortar ele, emendar na caixa de ligação, onde você vai fazer a sua emenda e depois descer com o resto do condutor. Então não pode ter em nenhuma situação de eletroduto ou mangueiras alguma emenda lá dentro dela. Todas as emendas que porventura forem realizadas tem que ser em caixa de passagem. A emenda que eu vou ensinar para vocês é uma emenda de prolongamento. Para que ela serve? Vamos supor que você queira fazer uma instalação, e a instalação, você precisa de levar uma iluminação no fundo da sua casa, na varanda, alguma coisa assim, e a emenda, você precisa de emendar o condutor para ele continuar seu percurso e levar a energia até lá. Então você vai fazer uma emenda de prolongamento, onde eu tenho um condutor, continuo com o condutor até chegar na minha carga. Como é que você faz? Você pega um alicate, e aí as emendas são feitas com 2 alicates. Por que eu vou te mostrar? Porque olha só o que acontece. Geralmente você faz o seguinte, você pega 4 dedos da emenda e faz isso aqui, ó. Corta de um lado, corta do outro e puxa ele. Lembrando que quando você aperta de um lado e aperta do outro, você não pode apertar muito forte para você não estourar nenhum condutor, beleza? Então, como é que faz aqui, ó? Como é que ficaria aqui? Eu venho aqui, coloco 4 dedos, e aí o que eu faço? Eu aperto um pouco, e vou fazendo isso aqui devagarzinho, até o isolamento meio que romper. Aí o que eu faço? Aperto, coloco o cabo aqui entre meus dedos e coloco o polegar aqui. Quando eu coloco o polegar aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer meio que uma alavanca. Eu faço uma alavanca e aí o que acontece? Eu consigo tirar a isolação. Então, olha só, eu consigo tirar a isolação do condutor, beleza? Então, quando você retirar, você vai ter essas 2 pontas aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar e colocar elas aqui no meio, aí você coloca ela no meio do condutor do cabo, aí você vem, enrola uma para um lado,
Só que você não passa da parte, por isso que eu falei 4 dedos, coloca no meio, porque você não vai passar da parte final, beleza? Aí você vai dar o acabamento aqui. E você faz a mesma coisa do outro lado, tranquilo? Aí você vem e dá o acabamento. Detalhe no final, geralmente é bom você pegar e dar uma apertada aqui com a chave de fenda, com o alicate, de um lado e do outro, para que você possa ter você não ter quinas vivas. A fita isolante, como é que você passa ela? Você passa ela 1 ou 2 camadas depois da isolação, 1 ou 2 camadas depois da isolação. Então você começa sempre antes, enrola, enrola, e aí vem enrolando todo o condutor até chegar aqui, e geralmente você volta, porque quando você volta, tá vendo? Igual eu falei com vocês têm aqui a quina, pode ser que ela furou a fita isolante. Aí o que você faz? Você faz a segunda camada, que aí você evita e não pode ter nenhuma quina. O detalhe dessa emenda aqui é uma emenda bacana, emenda padrão bem feita, só que é uma emenda que você, a grande maioria das vezes, você faz com a mão e faz a isolação, beleza? Então você faz com a mão e faz a isolação. O que acontece com isso? Se você fizer isso aqui, ó, então é uma emenda que não aguenta força mecânica. Se eu fizer isso aqui, ó, a emenda solta. Se eu tiver uma tração, muito provavelmente essa emenda vai soltar, ou muito provavelmente pode gerar uma má conexão. Então olha só, como é que nós vamos fazer para ela ter resistência mecânica? Justamente igual eu falei com você, utilizar 2 alicates. Então são 4 dedos, você coloca, você faz de um lado, do outro e corta, tá vendo? Aí você corta e não tem perda de condutor. E você também faz o outro lado e faço o que eu falei com vocês, coloco na metade e venho enrolando, até então nenhuma surpresa. Até então o que a gente já tinha feito. E faço também do outro lado. Faço do outro lado também, até a emenda, o condutor chegar no final, no final da emenda, beleza? Tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o alicate, os 2 alicates, igual eu falei com você, com a emenda bem feita, coloco de um lado e vou girar, se é nesse sentido, do mesmo sentido que eu enrolei. Então eu travo o alicate no meio do condutor, onde começou a emenda, e venho, aperto o alicate e vou dando uma torção no condutor. Aí eu já aproveito também, e aquelas quinas vivas que ficaram para fora, eu também vou travando. Detalhe, não aperta muito para você não estourar nenhum condutor, beleza? É só um apertinho de leve. Então você vem aqui, e agora o que acontece aqui? Como é que ficaria aqui? Olha só, agora se eu fizer isso aqui, ó, ela tem uma resistência mecânica muito grande. Agora é o seguinte, se você precisa de fazer, mas você não tem, você tem o alicate, apenas um alicate para fazer decapar, e não tem como fazer a torção com os 2 alicates para você também ter essa mesma resistência mecânica. O que você vai fazer? Você vai pegar um lado e você vai separar o seguinte, você separa alguns poucos condutores e você vai pegar e enrolar ele. Aí você enrola ele até ele acabar de um lado. Sempre progressivo. Aí você vai fazendo aqui até ele terminar. Assim que ele terminar, você vai pegar o outro lado e também fazer a mesma coisa. Então você vai pegar aqui e vai ficar aqui. Quando você fizer isso aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar os condutores e separar aqui em 3. Praticamente 3. Você pode pegar 3 aqui assim, ó, com a quantidade mais ou menos uniforme. Os 3, beleza? E você vai fazer isso com o outro lado também. Faça a mesma coisa. Separa aqui de forma mais uniforme possível, aqui no olho mesmo. Separa 3 lados do condutor. Então vai ficar assim, ó. 3, 3 e 3 também. Tanto beleza? De um lado 3 com 3 pontas, o outro também com 3 pontas, beleza? O que eu faço? Eu encosto eles aqui, bem encostadinho, e aí eu aperto os que vêm do lado de cá, eu aperto para cá, e os que vêm do lado de lá eu aperto. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tranquilo? Aí vai ficar assim. Aí como você vai ter só um alicate, no caso, você trava ele aqui, ó. Com a mão também dá, mas você trava ele aqui, vamos fazer com a mão, fica mais fácil. Aí você trava aqui e vem fazendo o seguinte, aqueles 3 que você separou, você vem e faz assim, ó. Você separou em 3, né?
Aí, se você quiser enrolar, também pode enrolar. Os 3 que você separou, você vem e começa a fazer, enrolar para um lado. Aí você enrola para um lado. Aí quando ele acabar, você vem, enrola o outro também. Aí quando esse outro acabar, você vai enrolar o último. Lembrando que ele sempre vai ficar o quê? Se você fizer o certinho, quatro dedos certinho, ele vai ficar aqui, ó. Aí o que acontece? Você pega esse outro lado, os 3 que você separou também, e vai a mesma coisa. Então você vem aqui, escolhe um lado aqui e vem girando ele, certo? Você vem girando ele. Lembrando que essa emenda aqui é feita quando você tem apenas um alicate, tranquilo? Aí você tem um alicate e você faz a emenda. Aí você vem com esse outro aqui girando para o mesmo lado. Você começou a girar para um lado, você vai girar para o mesmo lado. Aí você gira para o lado. Depois você termina com esse condutor aqui, girando para o lado. Beleza, o seguinte, o que acontece aqui? Agora você vai pegar o alicate seu e dar um acabamento aqui, ó, para tirar essas quinas aí, certo? Tirar essas quinas. Então lembra que a gente tinha feito, eu não estou apertando, só estou tirando as quinas aqui, ó, para fita isolante, não furar. Beleza. Então aquela outra que a gente tinha feito, a primeira emenda, a gente fez a emenda, mas na mão, e fez, quando eu tracionei ela, o que acontece? Ela pegou e soltou. A gente fez a mesma emenda, só que tracionando com 2 alicates, ela já não soltou. E eu fiz a terceira emenda, que é uma charrua, e aí o que acontece? Eu não tracionei com o alicate, só tracionei com a mão. Vamos ver qual vai ser a resistência mecânica dela. Então olha só, vamos ver se ela vai ter uma resistência mecânica. Então o que vai acontecer? Esse condutor, essa emenda, é boa para quê? Para se você for fazer um prolongamento cabo a cabo e você não tem 2 alicates, você faz essa charrua que o seu cabo vai estar com resistência mecânica. Se você for fazer a primeira emenda, que é a emenda de prolongamento, e você pegar e fizer ela só na mão, não tiver 2 alicates, fizer só com um alicate, você faz ela só na mão, você tem que lembrar que ela não consegue fazer uma resistência mecânica. Agora, se você tem 2 alicates, você passa ela na mão, dá uma travada lá com os 2 alicates, aí você tem uma emenda mais compacta e uma emenda com resistência mecânica. O detalhe é o seguinte, só não aperta muito quando você estiver tracionando, não aperta muito, senão você começa a quebrar condutor, beleza? Os cabos começam a quebrar e você você começa a perder seção no seu condutor, tranquilo? Então a emenda, essa aqui, feita manual, em que eu tenho uma tração mecânica. Lembrando, fita isolante começa sempre antes, termina sempre depois. 1 ou 2 voltas antes, 1 ou 2 voltas depois que você termina a sua emenda, tranquilo? Qual que é o maior problema que se pode ter residencial para fazer emenda? Quando você tem um fio ou um condutor classe 1 e um condutor classe 2, alguma coisa assim, com um cabo classe 4, classe 5, ou seja, eu tenho um fio com um cabo ou material sólido, mais rígido, com um material mais flexível. Então, tipo assim, eu tenho um condutor classe 2 aqui, que é um cabo classe 2, e eu vou fazer a emenda com esse fio, beleza? Então, como é que eu faço esse tipo de conexão? Vamos supor que você chega lá na casa sua, lá tem um fio e o chuveiro é um cabo. Então, essa é uma das piores conexões que você pode fazer, de tipos de emenda que você pode fazer, se você for realmente colocar os 2 condutores sem um conector próprio para isso. Beleza, então vamos supor que isso aqui seria o fio do chuveiro seu. E aqui o fio da instalação. Como é que você vai fazer? Fazer essa instalação assim dá má conexão. Uma porque não vai ter como abrir aqui para tracionar igual eu fiz das outras emendas. O que eu faço? Eu dou uma enrolada aqui no condutor para ele ganhar um pouco mais de resistência mecânica, essas pontinhas aqui. Então eu venho aqui, dou uma enrolada e ele vai ficar como se fosse um aspecto de fio, mas não é fio. Então ele fica assim, ó, mais juntinho, entendeu? Beleza. Então eu vou colocar um assim e vou fazer o seguinte, o que eu geralmente faço? Eu pego um fio mesmo, aí eu geralmente gosto de usar o fio de 1,5, que ele é mais fácil de mexer.
Aí eu corto 2 vezes, ou seja, 4, 4, 8. Ou corto o suficiente para fazer a volta. Decapo ele da mesma forma que eu mostrei vocês. Decapo o condutor inteiro. Aí eu corto ele. Cortei. Agora sim, eu pego o condutor, coloco ele. E aí eu pego esse fio que eu coloquei e coloco no meio. Por isso que eu falo para vocês que é bom você pegar e dar uma tracionada melhor, para ele não ficar com as perninhas soltando. Beleza, agora tá bom. Então olha só, coloco aqui. Coloco no meio aqui, ó. E aí, por isso que eu gosto de fio. O 2,5 também dá para mexer. Um pouquinho mais chato de mexer, mas dá para mexer também. Agora 4 milímetros é muito difícil, mais pesado. Então o que você faz? Você coloca no meio, coloca ele aqui no meio e gira para um lado. Aí você vai girar aqui, ó. Enrolando o condutor mesmo. Você vai girar para um lado. Coloca ele lá mais para dentro, lá, gira para um lado, colocando o mais próximo possível as voltas, entendeu? Gira para um lado. 1,5, a grande vantagem do 1,5 é isso, que ele é bem flexível. E gira para o outro lado. Beleza, o que eu faço agora? Eu venho e aperto aqui para tirar a quina. E aperto aqui para tirar a quina. Beleza? Só que se você perceber, ela ainda está movimentando, a má conexão. O que você faz agora? O gran finale é 2 alicates. Você trava um, depois você vem com o outro girando para o mesmo sentido que você deu o giro no condutor. Aí você vem dando um giro, você vai ver que ele vai apertando. Aí depois o que você faz? Faz a mesma coisa com o outro no sentido contrário, ou sentido que você girou. Feito isso, sem má conexão. E aí você emenda e continua. Então o que você faz? Você não deixa má conexão, você usa um fio para fazer o aperto, beleza? Tranquilo? Lembrando o seguinte, até condutores de 6 milímetros você pode fazer uma emenda sem problema. O que não dá é para cima de 10 milímetros, começa a ficar complicado. Então o que você faz? Você usa conectores próprios para fazer esse tipo de emenda. Conectores bimetálicos, conectores de compressão. Então acima de 10 milímetros você usa esse tipo de conexão. Mas o resto dá para você fazer tranquilamente com esse tipo de emenda que eu falei para vocês. Então, Oscar, isso que eu queria falar para vocês sobre emenda. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like para ajudar o canal a crescer e falar mais e mais sobre o assunto da eletricidade. Qualquer coisa, posta no comentário algum outro tipo de emenda que você queira aprender, que a gente faz um vídeo também sobre esse tipo de emenda, beleza? Muito obrigado, hein?